Alô, 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 alô. Vocês me ouvem? Tá dando pra ouvir? Alô, boa noite. Aí, retomamos agora aí. Valeu, Zélia, obrigado aí pelo retorno. Tecnologia, né? Acontece. Opa, pegamos de novo, hein? Opa, tá dando spoiler, hein? Mostra, mostra, mostra. Hum, doutora Natália tá falando diretamente do vaso sanitário. E aí, tá Tá me me ouvindo ouvindo? agora? Tô te ouvindo Tô. ótimo. É, Pronto. Algumas pessoas fizeram uma pergunta aqui do tipo: nessa quarentena eu apareci com uma lesão de pele. Pode ser ansiedade? Difícil de dizer. Ansiedade é um critério de exclusão. O dermatologista ele vai fazer inúmeros testes para ver o que é. Não sendo, aí sim, a ansiedade pode fazer isso sim. A outra coisa é um seguidor nosso, um telespectador está aqui com a gente, diz que engordou devido à ansiedade. É bem possível. Muitos dos nossos pacientes, eles ganham muito peso por conta da ansiedade. É claro que a obesidade ela é multidisciplinar, tem genética, raça, gênero, hábitos de vida, falta de atividade física, às vezes doenças hormonais, e não tenha a menor dúvida, é o que nós estávamos conversando antes, a ansiedade, depressão ou só ansiedade pode promover uma ganho de peso. A Juliana Boto fez uma observação aqui, Natália, muito interessante. Ju Boto é uma paciente nossa, não sei se você cuidou dela, diz que muitos jovens têm ansiedade e eles não percebem, né? E uma outra pessoa aqui está falando, minha ansiedade é compulsão alimentar, né? Uma expectativa de um aumento de salário, ou uma iminência de demissão, ou aquela ansiedade para saber o resultado de uma prova. Aquilo ali, as pessoas podem conduzir aquela expectativa, aquela ansiedade, para beliscar. E esse é o tipo de padrão alimentar, Natália, que aí eu já lhe digo e lhe antecipo, é o padrão que engorda. Nós temos dois padrões alimentares. Um é o glutão, é aquele indivíduo que só toma café da manhã, almoço e janta. Às vezes nem café da manhã, mas na hora do almoço, um prato aí de meio metro de altura. E tem o beliscador. O beliscador está associado à ansiedade. O paciente beliscador é o paciente que ganha mais peso mais rápido do que o paciente que é glutão. E nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, nesse momento onde todos estão mais tempo em casa, você acha que aumenta a chance da pessoa ter ansiedade, Natália? Você acha que aumenta a chance dessa pessoa conduzir essa ansiedade para uma compulsão alimentar? Ah, com certeza, né? Assim, mais tempo em casa, muitas vezes a falta da rotina, né? Que é aquilo até que eu falei. E, consequentemente, isso vai para a alimentação também. Então, para ter em casa. Se você não tiver em casa, você não vai sair para comprar, né? Só se for.
o tratamento medicamentoso, ele tem que acontecer, né? Não é só a psicoterapia. Em alguns casos, precisa da medicação também. Claro. Bom, eu sou suspeito, né? Sempre que eu posso, eu Só recomendo você. psicoterapia para todo mundo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sempre que eu posso, eu recomendo psicoterapia para todo mundo. Eu acho que em tempos atuais, ajuda muito. A psicóloga, a terapeuta, é aquela pessoa que você pode desabafar, conversar e que pode te conduzir por um caminho melhor, por diante dos problemas do dia a dia. Uma coisa que a gente fala muito também, a gente já fez algumas reuniões e falou sobre isso, que é desconstruir a mente obesa, né? E essa mente obesa é geral, independente da pessoa estar acima do peso ou ser magro, é um papel assim importante desconstruir a mente obesa e a psicoterapia vem para isso. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, precisa de muito tempo, precisa de muita disciplina, né? E é isso. E a depender do momento que a pessoa esteja vivendo, que momentos de ansiedade, momentos de incerteza, porque o ansioso ele quer controlar a situação, né? Só que nós estamos num momento onde não controlamos nada, onde está tudo, onde a insegurança está prevalecendo, a incerteza. Então, a pessoa que é ansiosa, ela fica mais ansiosa ainda. E isso acaba refletindo, né, no comportamento alimentar e em outros comportamentos também. A gente tem outras compulsões também, né? E uma coisa que eu digo também para os pacientes é o que você falou aí, é paciência, né? A gente que tem ansiedade não vai entrar na terapia e 2 semanas depois se entender, descobrir o caminho e acabou. É, a Carolina Gomes, a gente faz gastroplastia revisional, depende de cada caso. Joseilma, um grande beijo. Já já tá chegando a sua hora, hein? Tua batata tá assando. Já já tá chegando a sua vez. Tenha calma. Zélia, uma pessoa com bariátrica engorda na mesma proporção que os antidepressivos? Não, Zélia. Eu acho que é o que a Natália está falando. Eu acho que você tem que fazer um bom acompanhamento com o psiquiatra. Ele tem que entender a sua necessidade, saber que você não quer engordar, saber que você tem ansiedade. Ele vai ajustar medicação às suas demandas, às suas necessidades. Agora, de novo, não é porque eu estou fazendo uma live com a Natália. Vocês no consultório sabem disso. Eu recomendo terapia para todos, no pré e no pós-operatório. Sobretudo no pós. Vocês são cuidados no momento onde eu já ganhei o dinheiro de vocês. Então, esse é o engajamento meu, esse é o engajamento da nossa equipe. Vou lhe ser muito aberto, muito honesto. A gente ganha e vive de cirurgia. Mas vocês veem no consultório que o interesse de doutor Bruno, o interesse de doutora Natália, de doutora Natália Ferreira, de doutor Naum, de doutora Tiala, doutora Clarice, doutor Danilo, doutor Valério, o interesse de todo mundo é que mesmo após a cirurgia você continue conosco. O serviço que a gente quer dar a vocês é de emagrecimento e de não voltar a engordar jamais, de se engajar numa nova vida. Então, é isso que pauta a nossa atividade. Mais perguntas aqui, Natália, para você. É, tem até duas perguntas, queria pedir licença para você antes que eu Por me favor, esqueça. por favor. Tem uma paciente que ela falou, eu não lembro o nome dela, mas ela falou que ela emagrece com ansiedade, né? E Pode, tem alguns casos, pode pode acontecer. acontecer. Tem pessoas que elas, quando estão muito ansiosas, elas não conseguem comer, elas não conseguem se alimentar, né? Como também tem pessoas que, quando estão muito ansiosas, elas ficam aceleradas, elas produzem mais até, e tem pessoas que paralisam, elas não sabem por onde começar, né? Então, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos, então existem essas variações. Agora, é claro que na maioria das vezes as pessoas engordam com ansiedade. E teve uma outra paciente também que perguntou em relação à compulsão alimentar, se ela deve procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Ótimo. Inicialmente, né, inicialmente procurar um psicólogo,
psicólogo ele vai avaliar, vai identificar, né, aquela questão dos gatilhos da ansiedade, vai ver a necessidade de um encaminhamento para o psiquiatra. Então, inicialmente, procurar um psicólogo. E mesmo que você direcione para o psiquiatra, o acompanhamento psicológico ele deve ser contínuo, Em paralelo, é isso. em paralelo. As pessoas têm um preconceito, Natália. Eu quero mudar de assunto. Estamos falando de ansiedade, pessoal. Um tema super atual, em dias de confinamento. Eu estava lendo e vendo jornais hoje e vi que aumentou o número de brigas familiares e nos condomínios, né? Então, mais pessoas em casa, então mais proximidades, mais convívio, e aumentou o conflito. Então, é um tema super atual. Você tratar de ansiedade no momento onde você tem que ficar confinado é bacana. Mas eu quero fugir, eu quero pedir licença para a gente ir para um outro caminho. As pessoas têm um preconceito de psicólogo. Você tem essa leitura, por exemplo, eu não vou para o psicólogo porque o psicólogo é para maluco. Eu não vou para o psicólogo porque eu não estou precisando de psicólogo. O psicólogo é chato. Eu vou fazer o que lá? Isso que chega até você, isso chega até você, essa informação, ela é verdadeira? Como é que você enxerga isso? Como é que vocês veem, vocês, eu digo os psicólogos, vêm trabalhando? Eu ouço isso muito no meu escritório, no meu consultório, e eu tento desmistificar. Eu chamo vocês de terapeutas, de amigos, de confidentes, de pessoas que são super especializadas e que vai poder conduzir a gente no momento de tristeza, de dúvida, de angústia, de ansiedade, por um caminho mais seguro. O que é que você fala sobre isso? Como é que você vê as pessoas lhe enxergando? De fato existe esse preconceito? Olha, existe esse preconceito, mas isso evoluiu muito, mudou muito, né? Antigamente, era pior. As pessoas não comentavam que iam ao psicólogo, os adultos não iam ao psicólogo, muito menos levar seus filhos, né? Então, hoje a gente já vê uma demanda muito grande de criança, de jovem. Hoje o jovem já procura psicólogo, né? Então, assim, ainda existe o preconceito de algumas pessoas, sim, mas eu acho que houve uma evolução. Hoje as pessoas já compreendem bem mais, né, a importância do psicólogo. Hoje o psicólogo está em todos os espaços, ele está em hospital, ele está em empresas, né, está em clínicas, em presídios. Então, assim, eu acho que a sociedade, né, reconheceu mais o trabalho do psicólogo, até por essa necessidade que a gente vê hoje. O psicólogo hoje já trabalha quando acontecem essas tragédias, essas situações todas, então o psicólogo ele é requisitado. Mas, assim, infelizmente, ainda existe um preconceito, né? Eu não preciso de psicólogo, psicólogo não serve para nada, para que eu vou para lá? Só para ficar falando, né? Inclusive, há muito tempo atrás, eu até teve uma paciente que falou: eu prefiro ficar em casa falando com a parede, para que falar com psicólogo, né? E aí ela falou dessa forma. E aí a gente foi conversando, eu falei: ó, é um direito seu não querer fazer psicoterapia, porque é um direito do paciente, cada um tem o seu tempo, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, a gente tenta explicar, conversar e vai do paciente, né? A gente não pode obrigar uma pessoa a fazer o processo de psicoterapia. A gente direciona, mostra aonde está o ponto que ela precisa, mas aí vai dar continuidade se quiser dar continuidade. O papel dessa live, o seu papel no consultório, o meu, é desmistificar isso. Eu já fiz terapia num momento muito difícil da minha vida, um momento de residência médica, um momento de passar nas provas, onde nem eu mesmo entendia, porque eu não era tão bom nas provas quanto eu era na minha vida profissional. E o psicólogo me ajudou muito a entender as cobranças, o meu perfeccionismo, a minha busca permanente por vitória. Adorei aquele momento, sinto falta de não fazer. Então, para você que está aí assistindo a gente, todo mundo precisa. Eu não estou ansioso, eu sou rico, bonito, e teu filho, tua família, todo mundo precisa. Você tem uma questão, um desabafo,
uma situação desagradável. Eu acho que vocês fazem, em tempos modernos, a gente enxergar isso melhor. Eu sou fã. Eu gostaria, do meu coração, eu estou sendo muito honesto, de fazer terapia. Tá? Infelizmente, eu gostaria de fazer uma cacetada de coisa, na verdade, mas a atividade médica toma um tempo precioso e eu amo ser médico. Então, não é frustrante nem é um sofrimento para mim. Talvez por isso eu não me sinta muito triste. Eu amo ser médico, mas sei que é uma profissão que me cobra muito do tempo. Então, a gente precisa disso aí, desmistificar, diminuir esse tipo de Exatamente. efeito ou de visão que os pacientes têm. Os pacientes gostam muito de você, os pacientes amam você. Os pacientes chegam para ser Obrigada. avaliados por você, porque vai ser submetido a uma cirurgia, porque essa é uma avaliação obrigatória, não é terapia, é uma avaliação obrigatória. E muitos desses pacientes voltam dizendo que você é maravilhosa, levam familiares, levam filho, continuam no pós-operatório. Respondendo aqui uma pergunta, eu faço gastroplastia, Carolina, revisional, eu faço. Manda uma mensagem depois aí no direct, viu? Emília, Maceió fez uma pergunta, eu estou procurando a pergunta dela aqui e não estou achando. Manda essa pergunta depois aí, Emília, de novo. Natália, vamos agora tornar a conversa pesada, hein? Vou pegar pesado. Quero ver aí como é que você se sai. Criança. Criança tem ansiedade. Existe ansiedade infantil e em que momento eu trato essa ansiedade? Ou não trata? Criança, criança pode ter ansiedade, criança pode ter depressão, tá? Inclusive, se você me perguntar quais são os fatores, são vários fatores. Às vezes são questões familiares, né? Tem criança que chega para mim porque os pais estão se separando, né? Às vezes não tem um bom desempenho na escola, sofre bullying por algum motivo, e isso leva a criança a ter algum tipo de ansiedade, a ter depressão. E o tratamento, ele pode acontecer a partir do momento da necessidade, né? Então, a mãe levar para um psicólogo, fazer avaliação. Hoje já existe, né, também psiquiatra especializado em crianças, que eu acho bem legal, eu acho melhor encaminhar, mas é difícil achar. Psiquiatra infantil não é fácil de achar. Se achar, ótimo. Se não, vai para o psiquiatra, porque geralmente o psiquiatra quer atender a partir de 12 anos, né? Mas a gente tem crianças com 6, 7 anos que às vezes precisa de uma avaliação, pelo menos, né? Porque nessa idade o ideal é se trabalhar de outras formas, mas em alguns casos é necessária a medicação. Beleza. Márcia Leão. Doutora Natália, você atende em Dias Dávila? Não, não atendo. Eu atendo em Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. Aí, pessoal, manda um Lauro de direct. Freitas está suspenso, tá? Temporariamente com essa questão aí. Só está funcionando lá de manhã e eu não tenho condições de atender lá de manhã. Então, só estou atendendo por enquanto Salvador e Simões Filho. Manda aí, pessoal, um direct para ela que ela orienta onde pode atender vocês. Portela está elogiando o seu trabalho aqui, tá? Dizendo que você cuidou da filha dela. E Lilian Souza, Lilian é minha paciente. Lilian botou aqui, ó. Deus me livre ficar falando com as paredes. Eu tô imaginando alguém se desabafando com a parede. Ó, Obrigada, gente. Obrigada. É um, eu sou mais falar com você, viu? Eu sou mais falar com você. Ainda mais uma com essa coisa que eu quero família. falar aqui, uma coisa que eu quero falar aqui de Bruno é que, assim, para mim, não é porque está na sua frente, né? Eu acho você um médico diferenciado. Por quê? Porque você dá atenção a essa questão humana. E os pacientes te amam, assim, chegam para mim e falam, né, a forma que você recebe eles, bem à vontade, sem essa formalidade excessiva, né? Ficam à vontade até para falar de questões que seriam para falar logo com o psicólogo, mas às vezes desabafam com você, e aí você tem esse feeling, né, de encaminhar para o psicólogo, de perceber a dificuldade do paciente, você não concentra só na questão da bariátrica, você vê esse paciente como um todo.
E, assim, eu quero te parabenizar por isso. Eu trabalho com o Bruno desde 2015 e isso é uma coisa que, para mim, é um diferencial, é importante. E eu vejo que os pacientes realmente valorizam muito isso. Obrigado, Nath. Ouvir de você isso me deixa muito feliz. Ainda bem que você parou de falar. Se você continuou falando mais um pouquinho, eu começo a chorar. Mas paciente, para mim, é fim, não é meio, né? Eu não vejo cor, eu não vejo grana, eu não vejo técnica cirúrgica. Eu vejo alguém que chega ali para mim precisando de ajuda. E acaba chegando muita gente, chega grávida, chega criança, chega pessoas com problemas ginecológicos, e ninguém sai sem pelo menos ter um direcionamento ou uma orientação da minha estrita confiança, indicando médicos e profissionais que eu particularmente uso ou usaria se eu tivesse necessidade. Então eu acho que a cirurgia é o ponto final. E é o que você faz também na sua clínica, né? Eu quero meu relatório. Você não está se importando com isso, né? Você está ali para acolher, para ajudar, para abraçar. Por isso que eu acho que você tem cada vez mais crescido aí nessa clientela. E aí o pessoal está aqui, você foi puxar, você foi levantar a bola, o pessoal já está cortando aqui, ó. Bonitão, lindão, maravilhoso, mais bonito que Léo Santana. O pessoal está aqui enchendo de elogio. É brincadeira, é brincadeira. Você tocou num ponto. Você tocou num ponto importante que é a questão do laudo, né? Eu acho que eu preciso falar nesse ponto, porque existe uma crítica, né, de alguns profissionais em relação ao laudo. Ah, dá o laudo na quarta sessão, na quinta sessão, e cada psicólogo pensa de uma maneira diferente. Eu não quero que o paciente, o fato de eu não demorar excessivamente para dar um laudo, não significa que eu não esteja priorizando o acompanhamento. Então, para mim, o que é prioridade é o acompanhamento, é esse paciente ser acompanhado. Eu posso dar o laudo para ele hoje e daqui a 3 semanas mudar a realidade dele e eu identificar que ele não pode mais fazer a cirurgia por algum motivo. Então, se ele está tendo um acompanhamento comigo, eu consigo reverter isso, né? E claro que a gente tem pacientes que têm essa ideia só do laudo, mas eu acredito muito que depois, em algum momento da vida, como já aconteceu, alguns voltaram para mim e falam, hoje eu entendo a importância do psicólogo, por isso que eu digo que cada um tem o seu momento para entender isso. Agora, não vão para lá só pelo laudo, gente, pelo amor de Deus. Eu tento aquilo que eu falo para você, né? Valeu, Alexandra. Gamus, um beijo. Valeu, Massinha. Eu tento não dar moral para o laudo, entendeu? O laudo é um documento de avaliação que pode ser dado com 10 consultas, pode ser dado com uma. Eu não dou, já te falei isso, eu não dou ibope, eu não dou protagonismo para o laudo. Eu dou protagonismo para a doutora Natália, para o doutor Valério, para a endócrino, para o nutricionista. Quando o paciente chega para mim, eu digo assim, ó, essas são as pessoas que vão lhe cuidar. Vão te dar número de telefone, vão cuidar de você. Agora, cada uma delas também terá que te dar um documento chamado laudo que o convênio precisa para poder autorizar a cirurgia. É o que o Luciene aí está falando, você está certíssima. Não são quantos dia tem que dar laudo. Né? O laudo é outra coisa, o que é mais importante é o acompanhamento. Emília, eu precisaria, depois manda um direct, a gente precisa te examinar, filha, para poder definir se você pode ou não fazer a cirurgia, não é só o peso, tá? E Portela está aqui, tome elogio, dizendo que você é muito criteriosa. Nath, o meu Obrigada. Eu próximo. não vejo as frases, eu não vejo o que os pacientes escrevem, não estou vendo nada. Desculpa, viu, gente? Por isso que eu não respondo nada, porque Se não preocupa estou não, que vendo mais nada. eu vejo e passo para você. Ó. Cleide aqui está dando Tá bom. risada, Gabriel também mandou Deus nos abençoar. Rita também, a Enfa Roberta, dizendo que está com saudade de mim. Beijo, beijo, Beto. Bom, o Instagram ele encerra as lives, tá? A gente não tem moral sobre as lives. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Uhum.
Então, minhas considerações finais nós estamos vivendo agora um momento de dificuldade, então façam isso que eu falei, estabeleçam rotina, tenta praticar exercício físico em casa. Se não gosta de exercício físico, faz uma meditação, faz alguns exercícios pelo menos de alongamento. Tenta não ficar comprando muitos alimentos calóricos, porque em casa a gente sabe que não adianta, eu não vou comer. Vai sim. Então, se tem essa dificuldade, não compra. Procura ler um bom livro, procura ligar para alguém, procura estar próximo das pessoas pelo telefone, né? Uma coisa é certa, a gente está no momento que a gente está perdendo alguma coisa. Todo mundo vai sair perdendo alguma coisa. Então, o que é que a gente está perdendo nesse momento? Nossa liberdade. Eu acho que esse direito de vir, né, de ser livre, de fazer o que a gente fazia antes, a gente está perdendo isso nesse momento, mas é necessário. Então, quem tem que sair para trabalhar, né, tem que sair e pronto, e fica em casa. Agora é isso, a gente precisa utilizar os recursos que tem. Se puder fazer psicoterapia online, faz, se não puder, né, tenta assistir lives, né, tem muitos psicólogos fazendo lives, muitos médicos, muitos temas legais, e eu acho que, de alguma forma, ajuda bastante, né? Eu acho que ajuda a refletir alguns pontos nesse momento. E te agradeço, agradeço o convite, tá? De você ter aceitado me dar um pouquinho do seu tempo para a gente Eu que agradeço. trazer. Eu que agradeço a confiança. É uma honra. Eu deixar com vocês mais tranquilos. Foi a live de hoje, ansiedade. Ansiedade é normal, eu tenho, a doutora Natália tem, você tem, todos nós temos na ansiedade. O grande problema, o patológico, é como a gente lida com ela, é como a gente conduz ela. E se a gente não lida nem conduz direito e drena essa ansiedade para uma tristeza, depressão, para um excesso de comida, obesidade, ou até mesmo outras doenças orgânicas, aí você vai precisar de um tratamento, que é inicialmente psicológico, tá? E depois psicológico ou psiquiátrico, se o psicólogo assim determinar. É uma doença moderna, mas que já tem registros desde a antiguidade e que hoje, graças a Deus, temos psicólogos para cuidar dessa nossa cabeça ansiosa e não Uhum. deixar a gente conduzir a ansiedade, deixar essa ansiedade conduzir a gente para atividades ou práticas ruins. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. Natália pipocou aqui, bombou Eu demais. não vi. Ó, coraçãozinho, beijinho, tchauzinho, mãozinha de WhatsApp, todo mundo aqui agradecendo a sua presença, a minha. A Eu que gente, agradeço, a gente agradeço a todos, tá? Um abraço em todos, um beijo em todos. E quem quiser falar comigo, fala pelo direct ou pelo WhatsApp também, certo? Pode falar comigo à vontade. Meu WhatsApp tá aí, eu sempre respondo. E é isso. e se a saudade apertar, liga para o meu celular, liga para o meu celular. Horrível. É melhor, Eu acho que Bruno tá ansioso, viu, gente? é melhor operar, né? Se a saudade apertar, liga para o meu celular. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Nath, um beijo no coração. Beijo, obrigada. Ó, eu estou pensando em fazer, eu não sei como ainda, uma reunião de pacientes via web. E queria você lá comigo, viu? Certo, me avisa. E logo teremos uma presencial. Vai acabar essa quarentena e a gente vai fazer aquelas presenciais. Porque abraçar é bom, né? Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau, Isa.